Vamos lá. Lucas 17, verso 11, tá bom? Lucas 17, verso 11, nós vamos falar. Isso aqui é muito legal, tá? Eu não sei se eu vou dar um tema, eu falo que eu vou dar tema, daí eu não dou tema, daí quando eu jogo no YouTube eu coloco outro tema. Aí o pessoal reclama, porque no nome do vídeo tá um tema, quando eu começo a pregar eu falo outro tema. Então assim, gente, não tem tema, tá? Mas um bom tema seria, não tem, mas poderia ser entre a Samaria e a Galileia. Esse é o tema. Vocês vão entender o porquê. Esse seria um bom tema, tá? Jesus passava pelo meio da Samaria e da Galileia. Aqui vai funcionar muito bem esse tema. Abra suas Bíblias aí, quem não trouxe Bíblia tá na tela. Eu vou me organizar para colocar o programa, tipo aqueles programas de igreja que passa só os versículozinhos e tal. Vou me organizar. Ó, Everton, tu podia você se organizar, né? Tu não tá fazendo nada, só tá sentado aí. Eu acho que eu vou orar a Deus. Não, eu vou orar a Deus para você vir com o notebookzinho aqui. Você lembra daquele esquema como era antigamente? De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio da Samaria e da Galileia. Você repete comigo, pelo meio da Samaria e da Galileia. Para ficar melhor, diga assim, entre Samaria e Galileia. Tá? Vamos imaginar, para a gente entender bem aqui, cidadezinha próxima, Cordilheira Alta. Então Jesus estava passando ali embaixo no Rodeio Bonito? Rodeio Bonito? Né? Não tem ali o Rodeio Bonito? É entre Cordilheira e Chapecó. Ele está no meio de duas províncias, tá? Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Isso aqui é muito importante, historicamente falando, tá? Teologicamente não é tão importante. É mais importante isso aqui, teologicamente. Mas historicamente, esse versículo é muito importante. Vocês vão entender. Ao entrar numa aldeia, que aldeia é essa? A gente vai falar sobre essa aldeia, que está entre Samaria e Galileia. Saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Mestre, Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Tá? Gritaram de longe. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Vocês estão vendo? Está no plural? Palavra de Jesus aqui em letra vermelha. Vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Então a cura, o milagre aconteceu enquanto eles estavam indo. Não aconteceu, tipo, Jesus disse: eu quero que vocês sejam curados, todos ficaram curados, e aí foram para a igreja da testemunho. Não foi assim. Jesus mandou eles ir, eles estavam doentes ainda, mas eles obedeceram. Um dos dez, vendo que estava... Fica melhor para vocês lerem, né? Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, sentimento de gratidão. E este era samaritano, tá? Lembra? Entre Samaria e Galileia. Fiquem com isso na cabeça. E este era samaritano, verso 17. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? E a gente sempre ouviu essa pregação como uma crítica aos 9 que não voltaram. Hoje eu vou mudar a mente de vocês. Não para querer ser melhor do que quem já pregou, mas para trazer a vocês o entendimento correto, histórico, bíblico, teológico sobre esse texto. 18. Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E lhe disse: levante-se e vá, sua fé salvou você. Esse texto é maravilhoso, irmãos, tá? Maravilhoso. Como é que eu faço para... Eu não sei... Ficou bom. Esse texto é maravilhoso, tá? Primeira coisa que eu consigo extrair desse texto. Jesus estava andando numa região entre duas grandes províncias, Galileia e Samaria. Vocês vão lembrar desses nomes, vocês já leram isso na Bíblia, né? O que traz na mente de vocês Galileia? Galileu. Quem que é o Galileu? Jesus. Lembra da música do Fernandinho? Galileu, Jesus. Então a Galileia é a terra de Jesus. Pressupõe-se que na Galileia tem gente de fé. Porque os galileus iam para o censo em Jerusalém, os galileus iam para o templo adorar. José, Maria, os pais de Jesus, José é o pai adotivo, né? Maria, mãe biológica, criam em Deus. Então os galileus são um povo que crê em Deus. E os samaritanos, vocês lembram de Samaria? Samaritanos não criam em Deus, porque Samaria
é a capital do Reino do Norte, das 10 tribos que se desviaram. Lá depois que Salomão morreu, o filho dele assumiu, Jeroboão, teve um problema com um dos líderes das províncias, e aí Roboão e Jeroboão brigaram, dividiu o reino. 10 tribos para um lado, ficaram pagãos. 2 tribos para o outro, para o sul, continuaram crendo em Deus. Então nós temos aqui uma questão histórica e geográfica. Galileia, um pouquinho mais para o sul, cria em Deus. Samaria, mais para o norte, não cria em Deus. Tá? Essa é uma questão geográfica e histórica. Primeira coisa. Segunda coisa, Jesus está passando no meio das 2 províncias. Tá? Então vamos chamar de território neutro, uma estrada. Só que no meio dessa província ele para numa aldeia. Mas o texto não fala que aldeia é essa. Perceberam que podia ter o nome dessa aldeia? Já que está falando, o primeiro versículo do texto diz Galileia, Samaria. O que custava falar o nome da aldeia? É a aldeia dos leprosos. E que aldeia que é essa? Aquela que fica fora do centro urbano. O leproso não consegue ficar, não pode, por regra, por lei, ficar no centro urbano. Primeira coisa que eu tiro disso é que a doença é a coisa mais democrática que existe no mundo. Nós vimos isso na Covid. Na Covid, no centro de internamento, tinha milionário e tinha pobre. Tinha gente que não tinha estudo, tinha gente que tinha doutorado. Tinha gente que tinha carro do ano, tinha gente que nunca teve nenhuma bicicleta. Tinha gente crente, tinha gente ateu. Nenhum médico chegou na Covid e perguntou assim, você crê em quê? Você é galileu ou é samaritano? A doença é tão democrática que o crente fica doente, o ímpio fica doente, o satanista fica doente, o ateu fica doente, o espírito fica doente. A doença é tão democrática que a vila, o reduto dos leprosos, tinha gente de todas as raças e de todas as crenças. Porque a partir da hora que ele estava leproso, ele era obrigado a sair da vila ou da aldeia que ele estava. E como ele saía, e essa vila dos leprosos estava no meio entre Galiléia e Samaria, ali migravam todos os leprosos. Então, leprosos da Galiléia e leprosos de Samaria, ficou doente, migra para essa vila dos leprosos. Não tem jeito, não tem, ninguém, na hora da doença, ninguém. Então, esse grande detalhe que nós esquecemos é que quando Jesus passou por ali, ao longe, os leprosos o viram e começaram a gritar. Então, os leprosos sabiam quem era Jesus. Não é? Porque começaram a gritar. Jesus, olha, tem compaixão da gente. E Jesus não deu uma palavra de cura. E aqui, irmãos, está uma grande, talvez um grande ensino que nós precisamos tirar para o nosso coração, que quando a gente vai para a igreja, a gente espera cura no culto de cura. Libertação no culto de libertação. Prosperidade no culto de prosperidade. Pararam para pensar nisso? Não, vem domingo que eu culto a palavra, a gente quer palavra. A gente não espera que alguém seja liberto de um demônio, que alguém seja curado, que alguém prospere. Não, vem no segunda-feira culto dos empresários. Algumas igrejas, né? Então lá vai ter uma palavra direcionada para empresário, para prosperidade. Vem na Donep, que lá a linguagem é para empresariado. Vem no culto de libertação na sexta-feira. Sexta forte, descarrego, seja lá o nome que for. Vem no culto de cura, campanha. Vai vir um pastor que tem unção de cura, ele ora com as pessoas são curadas. A propaganda da igreja sempre é qual? Tragam os doentes. Vai vir um ministro do evangelho, homem de Deus, tem dom de cura. A gente espera que a cura aconteça na oração de cura. A libertação aconteça na ordem do libertador. A prosperidade aconteça no congresso de prosperidade. Mas Jesus não falou para eles, eu curo vocês. Jesus deu uma ordem, mostrem-se ao sacerdote. Essa ordem é uma ordem sobre obediência. A cura vem na obediência. A libertação vem na obediência. A prosperidade vem na obediência. A restauração do lar vem na obediência. Por que eu estou falando restauração do lar? Porque o leproso saiu de casa. A mulher ficou sozinha com os filhos. Quantos anos faz que essa mãe, que essa filha, que essa esposa não vê o marido? Ela não pode visitar. É diferente do preso. Ele é um leproso. Ela não pode visitar. Então, a hora que eles chamaram Jesus, eu vou colocar umas entrelinhas no texto, Jesus deve ter dito assim, olha, vocês me chamaram, tá? Mas não é tão fácil como vocês pensam. Como assim, mestre? Eu não vou passar a mão sobre vocês vão ser curados. Eu vou dar uma ordem para vocês. E a ordem é, vão e se mostrem aos sacerdotes. Lembra do plural? Aos sacerdotes. Por quê? Porque o reduto dos leprosos tinham pessoas de várias crenças religiosas, do norte ou do sul. Então ele não podia dizer
se mostrem ao único sacerdote que está ali na Galileia, na cidade de Belém. Não, ele podia dizer, cada um vai, qual igreja você congrega? Tem gente que é da Assembleia, gente que é da Batista, gente que é da Quadrangular. Ó, a hora que aconteceu o milagre, você vai e mostra para o seu pastor. É mais ou menos isso. Só que a hora que eles saíram de perto de Jesus, o que eles conseguiram visualizar neles mesmos? Nada. Mudança alguma. Um olhou para o outro e falou, mas você está podre ainda. Ainda falta uma orelha em você. Porque a lepra vai tirando a ponta dos dedos, vai caindo pedaço de dedo, orelha, ponta do nariz. As cartilagens vão sendo corroídas. Talvez um olhou para o outro e falou, mas viu, se nós sairmos daqui, nós vamos ser apedrejados até a morte, porque nós somos leprosos, somos malditos para a sociedade. Nós não podemos sair do reduto dos leprosos. O reduto dos leprosos ele era tão terrível que muitos leprosos se tornavam ladrões. Porque eles só poderiam comer mediante esmola. As pessoas passavam na rua, deixavam lá um saco de comida, de alguma forma, em cima de uma pedra, gritava, tocava um sino, os leprosos esperavam a pessoa sair em segurança, eles vinham e pegavam a comida e voltavam para o reduto. Só era assim que eles se alimentavam. No Velho Testamento tem uma história da seca que aconteceu em Samaria, nessa mesma região, e que os leprosos estavam morrendo de fome, porque a cidade estava fechada, a cidade estava cercada pelo exército inimigo, era época de seca, de dificuldade, o exército inimigo foi trancando a cidade, ninguém podia entrar nem sair, então não podiam plantar, colher, não podiam pegar frutos, e automaticamente os leprosos de fora estavam morrendo, porque não tinha ninguém que levava esmola para o leproso, o inimigo não ia levar. O inimigo queria dominar aquela cidade. Você acha que o inimigo ia alimentar o leproso? Claro que não. Então os leprosos falaram entre si, vamos entrar, vamos lá nos entregar para o inimigo, se o inimigo nos matar, nós já estamos mortos. Se o inimigo nos prender como prisioneiros, pelo menos vão nos dar comida. E aí foi que eles entraram na cidade, no acampamento inimigo e viram que os inimigos tinham ido embora. Então veja, os leprosos naquela época, dependiam do alimento dado pelas pessoas. Mas alguns não esperavam as pessoas virem. Alguns ficavam escondidos atrás de pedras, atrás de árvores, de arbustos, para assaltar as pessoas que passavam pelo caminho. A gente vê isso em Mateus, no final do Sermão do Monte, quando Jesus desce, o Sermão do Monte é Mateus 5, 6 e 7. Então Mateus capítulo 8. No início do capítulo 8 de Mateus, Jesus está descendo do Sermão do Monte, um leproso pula na estrada. O leproso estava atrás de uma pedra, ele pula na estrada. E está vendo aquela multidão, todo mundo para e dá um passo para trás, e o leproso... Por quê? Porque todo mundo achou que o leproso queria assaltá-los. Mas aí ele se prostra diante de Jesus e fala, mestre, se tu queres, posso ser limpo. E Jesus diz, quero, seja limpo. E ele foi curado. Veja que é diferente. Naquela ocasião, Jesus disse para aquele leproso, eu quero que você seja limpo. Mas agora, nessa aqui, a ordem é outra. Vão e mostrem-se aos sacerdotes. Mas a hora que eles saem de perto de Jesus, eles continuam doentes. Aqui está uma lição muito importante, tá? O que Deus quer fazer com a sua vida? Você só vai saber quando você obedecer. É tipo a ordem que Deus deu a Abraão. Abraão, quer ser grande? Sai da sua terra, da sua casa, da casa do seu pai, da sua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ok, senhor, mas qual que é a terra mesmo que eu vou? Não, eu vou te falar quando você começar a andar. Mas, senhor, eu tenho família, tenho mulher, tenho filho. Não tinha filho ainda, né? Tenho só mulher, tenho filho depois. Tenho escravos, tenho servos. Não. Vai andando, que eu vou te mostrar no meio do caminho. Ah, senhor, mas eu não sei se é uma proposta boa ou ruim. Você faz negócio com alguém desse jeito? Vamos fazer uma sociedade e aí você só vai saber quanto que eu vou investir na sociedade depois que eu já tiver com todos os documentos assinados. E você não faz. Não é? Conhece uma pessoa na rua, casamento às cegas. Casamento às cegas, né? Eu vi um vídeo desse casamento às cegas. É um programa americano que eu acho que tem no Brasil. Eu não sei, eu não assisto televisão. E aí eu vi um vídeo, um corte, mas eu acho que é uma piada, não deve ser do programa. Que a moça está conversando com o rapaz pela primeira vez e ela disse, nossa, eu não sei como funciona, primeira vez que eu estou nesse tipo de relacionamento, assim, às cegas, me fala, como que acabou o seu último relacionamento? Daí o cara fala assim, as pessoas se metiam demais no nosso relacionamento e acabou. Daí ela falou assim, mas que pessoas? Daí ele disse, o pessoal da delegacia da mulher. Se você não tem essa informação, se você não tem essa informação, e você é mulher, você contrai um matrimônio com esse cara? Obviamente que não. Vem pra aqui, Tito. Não. Você tem que passar por aqui. Não, é por aqui. Não. O povo tem que... O povo quer comprar caixa d'água. Caixa d'água boa, de qualidade? Qualidade. Você mesmo entrega? Garantido. Tá bom.
Se o Tito passar na frente, tem mais 10 mil visualizações no vídeo. A mensagem ninguém quer ouvir, mas o Tito todo mundo quer ver. Vocês não sabem o problema que vocês me dão. Essa água aqui não é tão boa como a água da caixa d'água do Tito. Obrigado. Meu Deus do céu. E a patrocinadora é a Gasfajol. Eu nem podia fazer propaganda de você. Mas não é tão boa como a água da Gasfajol. Pronto, melhorei. Ô Tito, você me atrapalhou, me perdi. Onde é que eu tava mesmo? Você só vai saber o que Deus vai fazer na sua vida quando você começar a obedecer. Você dá o primeiro passo. Sabe? É difícil isso. O problema é que isso vai cair na barreira do nosso ego, do nosso eu humano. Se essa proposta é boa, entendeu? Ah, mas eu tô aqui... E cuidado com alguns pensamentos que não são corretos, são errados. O que acontece? Às vezes a pessoa vem para um determinado lugar porque Deus mandou aquela pessoa. Vou falar por mim. Quantos anos eu morei na fronteira e não saí de lá, e podendo morar em qualquer outro lugar. Eu sempre digo, o meu ministério é um computador numa mochila. Eu posso trabalhar de qualquer lugar do mundo. Então eu não preciso estar num lugar, geograficamente falando, né? Eu não tenho raiz em nenhum lugar. Cara, vocês, irmãos, amigos, mas assim, financeiramente, não tenho. Eu posso trabalhar de qualquer lugar do mundo. Mas o que me mantém num lugar? A palavra. Deus me guia, me direciona para um lugar. E eu fico ali até a hora que Deus falar. Agora você vai para outro lugar. Enquanto Deus não falar, eu tô ali quietinho, ó. Tem gente que fica pulando de lado em lado. E aí, tem muitas pessoas que acabam não seguindo o plano de Deus. E se você não segue o plano de Deus, você não sabe o que Deus tem para você. Presta atenção, Deus estava com Abraão. Chegou uma hora que Abraão ouviu de Deus dizendo, eu não quero mais ficar aqui. Sai você também. Vem para um lugar que eu vou te mostrar. E Abraão só pôde confiar. Voltando para os leprosos, Jesus dizendo, eu quero fazer algo na vida de vocês, mas eu não vou dizer o que é e não vou dizer de que forma vai ser feito. Eu só quero que vocês me obedeçam. Vão e se mostrem para os sacerdotes. Agora pensa comigo. Se eles vão, e quando eles chegarem diante do sacerdote, eles estiverem doentes ainda, o que vai acontecer? Condenação à morte. Eles vão ser apedrejados. Então, na verdade, a proposta de Jesus naquela tarde era uma proposta de pena de morte. Vocês vão sair daqui para serem mortos. Porque na atual condição que vocês estão, se um milagre não acontecer, a hora que vocês se apresentarem para o sacerdote, o sacerdote vai reunir todos os escribas e eles vão apedrejar vocês. É mais ou menos o que Jesus fez depois com os 70, a missão dos 70, que ele diz assim, eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. O que você acha que uma ovelha vai fazer no meio de lobos? Ela vai morrer. É uma missão suicida. Ele está enviando para uma missão suicida. Claro que ele não queria que as pessoas morressem, mas ele queria que eles tivessem um entendimento de que servir a Deus é um ministério do perder para ganhar, e não do que eu ganho em troca se eu fizer isso. Os 10 leprosos entenderam, e os 10 leprosos saíram. E à medida que eles foram andando, eu acredito, não está na Bíblia, mas eu acredito, eles foram se observando, que é o que acontece com a gente. A gente resolveu ouvir um chamado de Jesus falando assim, vão na terça-feira no hotel fazer o estudo bíblico. E talvez algum de vocês pense, será que minha vida vai mudar? Será que eu vou crescer, eu vou melhorar? Deus vai me abençoar? Sinceramente, irmãos, eu não sei. Mas eu só vou obedecer. E eu vou ver o que vai acontecer à medida que eu vou caminhando toda terça-feira. Entenderam? É isso que eu vou fazer. Eu não sei. Ah, mas eu não estou vendo nada ainda. Mas eu não vim aqui para ver. Eu vim aqui para obedecer. A diferença do que obedece para aquele que quer alguma coisa. Eu não vivo e eu não ando segundo o que eu vejo. Eu vivo e ando segundo o que eu creio. E à medida que eles foram andando, de repente um olhou para o outro e falou assim, Zé, você não tinha perdido uma orelha, não? Aí o Zé falou, é verdade. E tá aqui de volta. Entenderam? É mais ou menos isso. À medida que a gente vem nas terças-feiras, a gente vai começar a falar assim, viu, mas você não tinha pedido algo para Deus? E você vai falar, nossa, é verdade, aconteceu, eu nem percebi. Eu já tive vários testemunhos de gente que sofria de dores e pedia oração. Passou 6 meses, eu me lembrei daquela oração do início do ano e eu perguntei para a pessoa, como é que estavam aquelas dores que você pediu oração lá no início do ano? A pessoa falou, é mesmo? Eu nunca mais tive dor e nem me lembro mais.
porque foi tão natural o milagre, a medida da caminhada, que a pessoa nem percebeu que estava curada. Quando eles se perceberam, quando um leproso, um pecador, olhou para o outro e percebeu que aquele ali não era mais leproso, e o outro olhou para ele e falou, você também não é mais, você não é mais pecador, você agora é uma mulher santa, você é um homem santo, começaram a se perceber, o que eles fizeram? Correram para os sacerdotes. Mas agora eu sei quantos eram de cada província. Porque tinham 10, só um voltou para Jesus. Porque os outros 9, eles eram galileus. Eles tinham pastor, eles tinham igreja, eles tinham sacerdote, eles sabiam aonde encontrar um sacerdote. Eles tinham como cumprir à risca a ordem de Jesus. Vá e mostre-se para os sacerdotes. Quando eles se viram curados, meu sacerdote é o pastor fulano, e o meu sacerdote é o pastor ciclano. E saíram correndo se mostrar. Mas tinha um samaritano que não tinha sacerdote, porque ele não cria. Ele não cria. Então ele parou e pensou, peraí, o único homem santo que eu conheço é Jesus. Esse é o único sacerdote que eu conheço. E ele voltou para Cristo. Por isso que Jesus diz, não eram 10, só voltou esse único estrangeiro. Só tinha um estrangeiro. Por que ele falou estrangeiro? Porque Jesus é galileu. Então os outros leprosos eram seus patrícios. Na visão de Jesus, o único estrangeiro é o samaritano. Se Jesus fosse samaritano, os 9 eram estrangeiros. Então ele fala, só voltou esse estrangeiro? Por que ele voltou? Porque ele não só foi curado, ele encontrou salvação. Qual que é a missão da igreja? Não é apenas mostrar o poder de Deus, porque Paulo disse isso. Paulo falou, o meu discurso não é apenas de palavras persuasivas de sabedoria humana, mas é na demonstração do Espírito e do poder. Então, a pregação do Evangelho, ela precisa de milagres. Ela precisa de testemunho, ela precisa de resultado, ela precisa de cura. Mas que isso verta em salvação. Entraram 9 crentes e um ímpio naquele reduto dos leprosos. Jesus chegou naquele lugar. Saíram 10 crentes. De repente, na loja vai entrar 6 funcionárias para trabalhar, 4 crentes, 2 ímpias. Mas talvez saiam 6 crentes de lá. Na Bianchi, entre 30 funcionários, não sei quantos tem, 20 crentes e 10 ímpios, saiam 30 crentes. É isso. As pessoas que nós nos conectamos, as pessoas com as quais nós cruzamos, elas precisam receber de nós, através da palavra de Deus, não somente cura, mas libertação e conversão. O nosso chamado é esse, o chamado à obediência. Talvez você não precise de cura hoje, você não precise. Mas quem sabe essa palavra fala ao seu coração sobre obedecer. Obediência. É tão difícil obedecer porque, volta a falar aquilo que eu estava falando antes, a nossa mente humana, o nosso ego, ele começa a fazer contas de quanto eu vou ganhar com isso. Quanto que eu vou ganhar com isso? Não é? A proposta tem que ser melhor. Eu estava falando com um pastor, eu tenho vergonha de falar isso porque eu sou pastor, eu deponho contra a minha classe. Mas eu estava falando com um pastor, não importa a denominação, mas ele ia sair da cidade aqui de Chapecó. Ele ia para uma outra cidade. E eu falei, qual cidade você vai? E ele me disse, eu estou esperando a convenção conseguir negociar a saída de um outro pastor de uma igreja melhor do que a que eu estou. Mas por que tem que ser melhor? Ele falou, porque na nossa convenção, para eu sair da minha igreja, eu tenho o direito de escolher uma igreja melhor, com arrecadação maior. Eu nunca vou sair da minha para ir para uma pior. Tudo bem, acho que nos olhos humanos, mercantilistas, empresariais e financeiros e comerciais, faz todo sentido. Mas nos olhos espirituais e nos olhos cristãos, para mim, não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. Porque não é um plano de carreira. Eu não tô... Você entendeu? A proposta é proposta de morte. Tu tá leproso, irmão. Vai lá e se mostra pro sacerdote que ele vai te apedrejar até a morte. Tá bom, senhor, eu vou obedecer. Ele vai andando pensando, meus últimos passos, o que eu vou fazer? E cada passo que ele vai dando, uma cura vai acontecendo. É isso. Sabe? Eu vou contar para vocês. É o pecador que não confessa o pecado para Deus. Cada passo que ele dá, ele apodrece mais os ossos. Cada dia mais, ele está mais leproso. Por quê? Porque ele tem medo do que vão achar, ele tem medo do que vão pensar. E quando ele decide ir confessar o pecado dele, a cada passo que ele dá, ele vai sendo curado. Cada passo que ele dá, pouco menos de dor ele sente. A cada passo que ele dá, um pouco menos de podridão nos ossos ele tem. Até quando ele chegar diante do sacerdote, ele está curado.
Ele só precisa liberar aquilo e falar assim, eu tenho uma nova vida. Eu posso voltar para de onde eu saí, de onde eu fui tirado. Porque nenhum leproso escolheu ir para o reduto dos leprosos. Eles foram arrancados das suas casas por força da lei da época, porque eles estavam amaldiçoados com uma doença terrível. Que essa palavra nos ensine sobre obediência, a obedecer a Deus, independente das circunstâncias. Tem coisa que você faz não é porque você quer fazer, é porque você obedece. Tem coisa que você faz não é porque te dá resultado, é porque você obedece. Tem lugares que você vai, pessoas que você se conecta, que não é que você gosta, que você quer ser amigo dessa pessoa, é obediência. Deus espera da igreja obediência. Nós hoje somos certos. Eu falei isso na internet, acho que foi segunda-feira. Falei, irmãos, cuidado com o pastor que prega paternidade. Cuidado. Porque pastor que prega paternidade te faz obediente a ele. Ele é teu pai espiritual, você é filho espiritual dele. Isso é uma heresia, porque ele te faz obediente a ele. Cuidado com o pastor que prega sobre discipulado. Eu não estou contra a paternidade nem contra discipulado. Porque senão você se torna discípulo dele. Eu vejo pastores dizendo, esse é meu discípulo. Pai na fé, às vezes, é um termo bíblico para aquele que te apresentou o evangelho, né? Mas tem que tomar cuidado para não levar esse título para um título de autoridade. Por quê? Porque isso tira você de quem de fato é o seu pai. Eu não sou filho de ninguém, eu sou filho do Senhor. Tá entendendo? Eu sou discípulo de Jesus. Não é? Sou ovelha de um pastor, sou irmão de um outro irmão, ok, tá na estrutura. Mas paternidade vem do alto. E quando a gente deixa de obedecer a Deus para obedecer um homem, nós começamos a tomar um rumo complicado. Pastor, você está dizendo que eu não devo obedecer meu pastor? Não, você tem que obedecer seu pastor. Se o que o seu pastor está te falando é vindo de Deus. Agora, se o teu pastor falar uma coisa que não veio de Deus, você não precisa obedecer. Estranho, né? Palavra pesada essa. Mas é verdade. Essa frase não é minha. Essa frase é do Billy Graham. E se eu não me engano, o Billy Graham pegou essa frase de Spurgeon. Obedeça e siga seu pastor, porquanto seu pastor obedece e segue a Deus. No dia em que seu pastor parar de obedecer e seguir a Deus, pare de obedecer e seguir o seu pastor. Então eu estou parafraseando dois grandes pensadores. Os leprosos foram curados por causa da obediência. E a obediência trouxe conversão para aquele que não era servo de Deus, amém? Que nós possamos ser assim, em nome de Jesus, amém? Que essa palavra fique no nosso coração, que você possa ser obediente. Para que lado você tem que caminhar hoje, não é? Quantos passos você precisa dar para a lepra desaparecer? Se tem alguma coisa no seu coração que você tem que dobrar o joelho hoje lá da cama e dizer, Senhor, me perdoa, eu tenho algo que está aqui corroendo a minha alma há tantos anos, eu quero me liberar disso, eu quero entregar isso para Ti, Senhor. Libera, pede perdão para Deus, confessa. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Apresente-se limpo diante de Deus. Apresente-se limpo, amém? Vamos orar? Vamos orar. Deus, obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não está andando apenas na Galileia, o Senhor não está andando apenas em Samaria, o Senhor está visitando os redutos dos leprosos, as vielas, as ruas não nomináveis, as vilas tão insignificantes aos olhos dos homens que eles nem nome deram a elas. E o Senhor está entrando em cada uma delas para encontrar o pecador. Obrigado, Senhor, porque a doença não escondeu aquele pecador de Ti. Obrigado, Senhor, porque a lei dos homens não escondeu aquele pecador de Ti. E esse texto que nós lemos hoje, tão poderoso, nos traz o entendimento de que nós precisamos obedecer, mesmo quando a obediência parece uma condenação à morte, mesmo quando a obediência parece um rompimento horrível, parece que está nos mandando para uma condenação. Nós queremos obedecer, Senhor. Nós queremos seguir à risca o Teu chamado e a Tua voz. E sabemos que a cada passo que nós dermos na obediência do Senhor e da palavra de Deus, o Senhor vai nos curar, nos restaurar, trazer milagres, nos prosperar, nos abençoar, reunificar a família, curar nossas dores, fazer com que nós sejamos novas pessoas e entendamos que o sacerdócio de Cristo está diante de nós e nós devemos a Ele honra, devemos a Ele reverência. Deus, que nós possamos entender essa palavra, internalizá-la, apropriar-se dela para que ela possa se tornar verdade em nosso coração e que nós possamos lembrar, Senhor, de qualquer coisa que tem nos consumido e hoje orar pedindo perdão, entregar aos pés do Senhor Jesus e dizer, Senhor, eu quero ser livre disso, tira-me do reduto e coloca-me de volta diante do sacerdócio. Senhor, eu te peço, Deus, que como servo do Senhor,
como irmão dos teus filhos que aqui estão, nós possamos um observar o outro e perceber a mudança, o milagre acontecendo ao longo da caminhada. E nós possamos nos consolar e nos alegrar mutuamente, dizendo, olha, eu vejo mudança na sua vida. Eu vejo milagre acontecendo em você. Eu vejo alegria no seu rosto. Eu vejo dias melhores na sua caminhada. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus.